Oi pessoal, eu sou Tamara e hoje eu vim falar com vocês aqui de uma forma bem rapidinha sobre a história da educação indígena desde o período colonial, onde a língua materna dos indígenas foi extinta das escolas, até mais na frente recomendações de documentos oficiais como a Constituição de 88 e a LDB de 96, certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as lutas dos indígenas, principalmente dos indígenas surdos e sua inclusão, as dificuldades de sua inclusão. Durante o período europeu, os missionários católicos e jesuítas estabeleceram escolas regulares com o objetivo de educar os indígenas a ler e escrever o português correto. No entanto, a língua materna foi excluída pela escola. A Constituição de 88, junto com a LDB de 96, recomenda que a escola seja um instrumento que permita manter a identidade cultural indígena e valorizar suas línguas. Dados do censo de 2010 nos mostram que por volta de 818 mil indígenas declarados vivem no Brasil, com aproximadamente 305 etnias e 270 línguas diferentes. Em 2013, o MEC nos mostra que haviam 238.113 indígenas matriculados nas escolas das aldeias, aproximadamente 8.772 indígenas que não ouvem ou têm grande deficiência auditiva, mostrou dados do IBGE de 2012. Alunos indígenas surdos enfrentam problemas para além da deficiência, pois sua inclusão abrange línguas diferentes, o que torna o processo de ensino-aprendizagem na educação escolar indígena ainda mais desafiador, quando levamos em consideração que Libras é um sistema linguístico de natureza visual-motora que acessa e ativa diversos significados da língua portuguesa e tem estrutura gramatical própria. Oi pessoal, eu sou a Amanda e hoje nós iremos falar sobre a inclusão dos índios surdos no Brasil. Eu vou trazer para vocês alguns momentos históricos em que os índios eles tiveram dificuldade de estar na sociedade, trazer também alguns dados, tá? Dados do censo de 2015 e apresentar para vocês algumas formas de evoluir na educação desses alunos. Inicialmente, a criança consegue se comunicar com seus parentes com gestos e símbolos que ela mesma cria ao longo do tempo. E quando tem contato com outros indivíduos, ela possui certa dificuldade de se habituar. Antigamente, quando era identificada alguma deficiência na criança, ela era abandonada e até mesmo morta. Atualmente, ela é afastada do convívio social e não tem direito a estudar. Com a Constituição de 1988, o cenário começa a mudar. E com a necessidade de cumprir a Constituição, começam a serem desenvolvidos e implantados os programas pedagógicos. O MEC não informa quanto dos quase 818 mil indígenas matriculados na rede pública têm deficiência auditiva. Entre os não índios, são 15 mil. E sem uma política nacional para atendê-los, cada comunidade encontra suas próprias soluções para levar esses estudantes a avançar na aprendizagem. O PNE de 2001 traz a garantia da identidade linguística por meio de currículo diferenciado. E desde então temos dados do censo de 2015 que comprovam a existência de 3.085 escolas indígenas e 2.322 escolas bilíngues para surdos. Imagina a dificuldade dos professores para se comunicar com esses alunos. Foi com esse questionamento que foram criadas políticas escolares para a formação de professores qualificados para atender a essa parcela da sociedade brasileira. Pesquisas mostram que há sinais compartilhados nas aldeias que são criados, embora não estudados, e os surdos eles fazem deles sua comunicação e diferenciação enquanto cultura. Os sinais e a Libra juntos explicitam que, de fato, o hibridismo é existente. O surdo índio, quando do contato, da aquisição e assimilação, passou a ressignificar esse jeito de se comunicar, passando a sua própria linguagem. Fala pessoal, eu me chamo Arione. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a etnia Urubu-Capó, para a gente perceber a existência de índios surdos. Inclusive, essas populações desenvolveram uma língua própria de sinais, que é a LSKB, Língua de Sinais Capó Brasileira. E hoje a gente vai conversar mais sobre ela. Durante muito tempo, os relatos históricos não revelaram a existência de índios surdos. Apenas na década de 40, o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro revelou a existência deles. Os Urubu-Capó do Maranhão são uma etnia com um número expressivo de indígenas surdos. Eles têm uma língua de sinais própria, a LSKB, Língua de Sinais Capó Brasileira, desenvolvida para a comunicação interna das populações. Ela não é parecida com a língua de sinais que a gente está acostumado a ver, mas ela é usada para a comunicação entre eles.